Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos estudar a lição 8, que tem como título Recomendações ao Homem de Deus. Mas antes de darmos início ao nosso estudo da Escola Bíblica, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção. Querido Deus, eterno Pai Celestial, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Muito obrigado por mais esse dia, obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado e livrado de todo o mal. Senhor, continue nos abençoando, abençoe cada vida que vai assistir através das redes sociais, essa escola bíblica dominical online, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, dando-nos discernimento, compreensão da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito ajude-nos a compreender para sermos edificados por ela, e que o Senhor venha nos abençoar. É que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início, como eu já falei, o título é Recomendações ao Homem de Deus. O texto básico está lá em 1 Timóteo 6, capítulo 6, do versículo 11 ao 16, depois do 20 ao 21. Então vamos ler. Capítulo 6, versículo 11, e depois ao 16, depois o 20 e 21. No versículo 11 diz: Mas tu, ó homens de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a paciência e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Exorto perante Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão, que guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual o tempo próprio há de ser revelado pelo bendito e único, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, o qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Agora lá no versículo 20 e 21. Ó Timóteo, quarto depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas, e as posições de falsamente chamado ciência, o qual, professando a alguns, se desviaram da fé, graça seja convosco. Bom, um breve comentário sobre esse texto básico. O apóstolo Paulo escreve ao Timóteo, alertando, exortando, para ele ter uma vida exemplar. Não só a Timóteo, mas todos nós que somos cristãos, que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, no qual a gente tem que seguir essas coisas que o apóstolo Paulo fala aqui, que segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então isso é para nós. Isso é para um homem de Deus, uma mulher de Deus, Então a gente agora vai ler o versículo-chave, que está lá em Provérbios 22, versículo 17, que diz: Preste atenção e ouça os ditados dos sábios, e abrigue o coração ao meu ensino. Tá? Isso é Salomão falando, em Provérbios, e diz que a gente tem que prestar atenção e ouça os ditados dos sábios, quer dizer, não só aquilo que Salomão escreveu, mas aqueles que têm sabedoria, sabedoria de Deus, e aplique o coração ao meu ensino, quer dizer, ao ensino de Deus principalmente.
Então vamos lá, qual o alvo da lição? O alvo da lição é estudar esta lição, você vai refletir a respeito das características do homem e mulher de Deus, identificar quais precisa desenvolver, esforçar para isso. Então o aluno que está assistindo, ele será capaz de ponderar sobre as características do homem e da mulher de Deus. Ele vai desejar desenvolver essas características a fim de se tornar um homem ou mulher de Deus e identificar qual ou quais características precisa desenvolver e investir no esforço para desenvolvê-las. Aí o que acontece? Partindo agora para a introdução, nós temos que é maravilhoso poder se entregar aos serviços de Deus. Aquele que de maneira voluntária e espontânea se dispõe a essa tarefa. Não há dúvida, tomar uma excelente decisão. Esta carta visa especialmente falar com esses servos de Deus. Ela está chegando ao fim, mas existe aqui preciosas recomendações. Veja como Deus é poderoso. Seu exército possui os mais diferentes tipos de pessoas, raças, idades, com muitas variações. Jovens podem, por meio da fé, se identificar de tal forma com aqueles que são chamados homens de Deus. Assim que Paulo inicia esta série de recomendações ao jovem Timóteo, Deus espera que os que se comprometem em seu serviço sejam qualificados com princípios ligados ao seu caráter e aos seus atributos. Essas instruções devem ser como aguilhões bem fixados que tatuam o comportamento e o caráter dos seus escolhidos. Eles vão perceber que, ao colocar em prática, acharão em cada uma delas grande alegria. Nada no nosso andar com Deus deve ser um fardo pesado e cansativo. Jesus nos motiva a experimentarmos o seu jugo. Sua palavra é clara e objetiva. Ele é leve e suave. Então, vamos às recomendações. Número 1. Ande com conduta íntegra. Está lá em 1 Timóteo 6,11. A forma como o homem de Deus deve andar se comporta diante das pessoas. É muito importante, ele deve transmitir a beleza de Deus com suas palavras e ações. A integridade do homem de Deus será desenvolvida com os seguintes contrastes. Primeiro, obediência à ordem para fugir. Existem coisas às quais deve fugir, tais como conversas que geram controvérsias e contentas, apego às coisas materiais, faltar com a verdade, duvidar da sã doutrina, ensinar falsas doutrinas. A ordem é clara, foge de tudo isso. Isso que nós devemos fugir, das falsas doutrinas, da mentira, as conversas vãs. Número 2, segundo, a obediência à ordem para correr atrás, buscar. Por outro lado, ele deve buscar o bom testemunho de maneira justa, piedosa, fervorosa, amorosa, perseverante e com mansidão. Seu testemunho deve ser o cartão que é a apresentação de sua mensagem. Suas ações devem falar mais que suas palavras e também autenticá-las. Como é bonito estar com alguém que trata as pessoas com amor e tem disposição para ouvi-la, dá conselho, faz advertências construtivas, ora por elas e com elas. Eles não são apenas conhecem a Deus, mas estimulam os outros a combatê-lo e a ter intimidade com ele. Número 2. Lute pelos valores de sua fé. Tantos lutam por coisas que parecem com o tempo, constrói ninhos, castelos, plantas, vinhas e alcançam impérios, coisas que não são eternas. Mas o homem de Deus luta e o bom combate da fé.
Número 1. Primeiro, luta de maneira perseverante por meio da vida devocional. Ele estuda a Bíblia, luta com persistência para conhecer e viver o ensinamento dela. Ele entra no mundo divino, apega-se a Deus em amor e aperfeiçoa seu relacionamento com Deus. Número 2. Luta com as mesmas armas dos servos de Deus do passado. Lembra-te, Enoque? A Bíblia diz que ele aprende a andar com Deus com intensidade cada vez maior. Chegou o tempo em que sua identidade de Enoque era a expressão do próprio Deus. Jesus disse que quem tem os seus mandamentos e o guarda, este é o que ama. Ao ler com atenção o famoso capítulo da Bíblia sobre os heróis da fé em Hebreus 11, vemos personagens que acreditaram em Deus e suas determinações. Alguns deles dispuseram a dar a própria vida como prova concreta de sua confiança em Deus. Outros realizaram coisas grandiosas por crerem no Senhor. Há um bom combate e vale a pena lutar por ele. Aí tem aqui, cartas pastorais para hoje. Não existe condições de combater o bom combate, de terminar bem a carreira e guardar a fé, sem ter a vida dirigida pelo estudo e pela obediência da palavra de Deus. O meio de obediência ao Senhor, podemos fazer a sua vontade e lutar pelos valores de nossa fé. Agora, no número 3. Aproprie-se da esperança na eternidade. Esse é o título. Está em 1 Timóteo 6, versículo 12. Sabemos que a natureza criada geme até agora, da mesma forma que sofre uma mulher com dores de parto. Sabemos que em breve verá a criança e que alegrará no seu coração, conforme Romanos 8, versículo 21 e 22. Essa é a condição deste tempo em que vivemos. Aqui sofremos com perdas, enfermidade, frio, fome, calor, e a recomendação é tomar posse da vida eterna e ter a perspectiva que vai além do tempo presente. Número 1, do item 3. Olhar direcionado às coisas que hão de vir. O homem de Deus não tem os olhos presos à era presente. Ele vive intensamente como os peregrinos neste mundo, mas seus olhos veem além. Ele tem maravilhosa esperança na vida eterna. Número 2. Olhar e direcionado ao conhecimento de Deus. Em sua oração, Jesus afirmou que a vida eterna consiste em conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Isto nos mostra que para tomar posse da vida eterna é necessário conhecimento dinâmico relacional com Deus por meio de Jesus. O nosso dia a dia, de tantas tarefas e responsabilidades, é necessário priorizar o tempo reservado para cultivar esse contato e esse conhecimento de Deus. O profeta convida seus ouvintes a conhecer o Senhor. Ele precisa se esforçar por esse objetivo. Isso não é um toque mágico, mas um caminho consciente. É o intencional de se relacionar diretamente com Deus por meio da fé em Cristo. Não se pode ser um verdadeiro homem de Deus quanto ignoramos esse caminho. Outra carta pastoral para hoje. Existe o dever de guardar com expectativa o glorioso dia da manifestação do Senhor Jesus Cristo. Tomar posse da vida eterna requer alimentar-se essa esperança. Quem se apropria dessa esperança deve crer que, na época determinada, ele será revelado. Amém. Número 4. Guarde o mandamento. No momento, precisamos entender o sentido de mais uma recomendação. A que se refere este mandamento e o que o homem de Deus deve guardar. Aliás, devemos ler e estudar a Bíblia com esse princípio
ler um texto, buscar o seu contexto, notar as ligações com os outros textos bíblicos e, acima de tudo, checar como o caráter de Deus. Algumas recomendações importantes já foram tratadas. Aqui elas não são referidas como um mandamento. Este é o significado da palavra. O texto original, mas podemos usar essa recomendação para extrair também uma preciosa aplicação ao homem de Deus. Obediência às regras, e o leitor desta carta não pode ser identificado como homem de Deus se não seguir as instruções bíblicas. Lembram-se do amigo de Daniel? Eles puderam com segurança negar e curvar diante da estátua de ouro em que o rei mandou se curvasse, porque estavam fundamentados em mandamentos da fé que professavam. Outra ilustração foi o profeta Jonas. Em momento da dura disciplina na parte do Senhor, ele recorreu à palavra de Deus. Lá no ventre do grande peixe, orou e citou muitos versículos do livro de Salmos. Essa recomendação estimula a ser, primeiro, zeloso e guardião no ensino do Senhor. Para guardar o tudo que Deus deseja que saibamos e para viver com integridade, tomar posse da vida eterna, combater o bom combate, é preciso conhecer a Bíblia e ter forte determinação em prática dos seus ensinos. Número 2. Fiel cumpridor da confissão da sua fé e de seu chamado. O homem de Deus não apenas guarda, como maneja bem a palavra da verdade. É que a palavra de Deus, ela não inventa coisas baseadas em vã filosofias. Ela afirma com segurança, está escrito. Carta pastorais para hoje, a terceira. Nada de pensar que o verbo guardar se refere a esconder. Deus espera que conheçamos o Evangelho e possamos levá-lo ao conhecimento de muitas pessoas. Quer dizer, ter o conhecimento e transmitir o conhecimento. Número 5. Tenha percepção na presença de Deus. Às vezes podemos ter bastante limitação nos nossos reflexos e nossas percepções. O mundo agitado pode bloquear nossos ouvidos e os nossos olhos. Assim não ouvimos nem vemos. A recomendação aqui é singular. O desafio é educar nossa mente para reconhecermos a presença de Deus. Paulo faz essa exortação apelando para que Timóteo entenda a sublimidade de reconhecer a presença do Senhor. Número 1. Esta percepção nos supre plenamente. Aquele que todos está à vida é também provedor de todas as coisas. A solidificação de nossa fé e o cumprimento do nosso chamado depende do Senhor. Sem Jesus não podemos fazer nada, é verdade. Nossos olhos precisam ser desimpedidos de qualquer barreira e que nos ajudará a ver o Senhor Jesus sempre ao nosso lado e diante de Deus que devemos fazer todas essas coisas. Número 2. Essa percepção estimula a pensar na grandeza de Cristo. Em breve veremos Jesus Cristo face a face. Ele virá nas nuvens do céu com grande glória. Quem tem familiaridade com a presença de Deus poderá afirmar que Cristo é o bendito e o único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É o único que é imortal e a ele pertence toda a honra e o poder eterno. Amém. E diante desse Senhor que vamos por meio da fé e que o homem de Deus deve exercer seu ministério com alegria. Agora, cartas pastorais para hoje, a quarta. Será que podemos dizer como Jó? Meus ouvidos já tinham ouvido falar ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Está lá em Jó 42, versículo 5. Então, aí agora a gente partiremos para a conclusão. Existe algo precioso que Deus nos confiou.
Timóteo precisava entender que não foi Paulo, mas o próprio Deus quem o responsabilizou a requerer obediência aos ensinos desta carta, para não ser reprovado. Guarde o que lhe foi confiado, entre aspas, né? Está lá no versículo 20. Nesse recado, vão mais recomendações, evite conversas que comprometem a reputação do homem de Deus, que o afaste do alvo de ser exemplo, uma referência às pessoas que rodeiam, falatórios inúteis, assuntos profanos, contradições nas coisas que te transmitação de falatórios inúteis, assuntos profanos, como eu já falei, é a transmissão de falsos conhecimentos. Deve ser atitudes com armadilhas que podem desviar nossa fé. Timóteo precisa entender que alguns, por não selarem o que falam, se desviaram da fé. Tome cuidado com essas coisas que você fala. Corte aquilo que lhe foi confiado. Bom, resumindo, o que esse estudo fala? Que nós não devemos, nós devemos ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. E como ser um homem e uma mulher de Deus? A gente vê que nós precisamos ter bom caráter, ter mansidão, melhor, imitar a Cristo. Porque Cristo, ele teve todas essas características, todo esse bom caráter. Ele foi obediente ao Pai, guardou os mandamentos de Deus, né, que é o Deus Pai, embora ele sendo Deus e homem, ele obedeceu, tanto que ele obedeceu até que ele morreu na cruz para nos salvar, porque através de sua morte e sua ressurreição nós temos a vida eterna. E para nós alcançarmos a vida eterna, a gente tem que também buscar essa presença de Deus e essa característica de Deus. Não basta apenas ter fé, apenas crer. Embora Deus mesmo diz que é pela fé que somos salvos. Mas para termos a vida eterna, nós precisamos, no caso, ter o caráter de Cristo, o caráter de Deus, né? Sermos obedientes, ter mansidão, ter domínio próprio, buscar através da palavra de Deus o conhecimento, para que nós não podemos cair em tentação, para que nós não possamos falar conversas vãs, que nossos lábios sempre possam ser falando para edificar nossos irmãos, aqueles também que ainda não são nossos irmãos em Cristo, mas que possamos transmitir a palavra e sempre mostrar esse amor de Deus a todas essas criaturas, independente, não fazemos exceção, né? Porque às vezes a gente olha assim, vê que a pessoa é um drogado, é um cracudo, é um mendigo, mas a gente tem que levar a palavra de Deus a qualquer pessoa, não fazendo exceção, tá? E até mesmo aqueles também que não professam a nossa mesma fé, que não são da mesma religião, né? Que não são evangélicos, mas muitas vezes a gente encontra pessoas que são católicos, pessoas que são espíritas, pessoas que têm outras religiões, muitas vezes frequentam as seitas, mas a gente tem que agir com amor e com mansidão diante dessas pessoas, porque muitas pessoas às vezes não creem em Cristo, né? Porque acha que ele tem que sobrepor aquilo que ele gosta de fazer, ele não pode mais fazer aquilo, isso, aquilo outro. Muitos falam assim, eu não vou poder, se eu for para a igreja, se eu aceitar Cristo, eu não vou mais beber. Mas a pessoa não deve se preocupar com isso, não se preocupar. Se você aceita Cristo, você vem como está. Jesus mesmo fala, venha como está. E como você estiver, mesmo que você seja um fumante, mesmo que você seja um alcoólatra, mesmo que você seja uma pessoa que teve muitos pecados, que muito fez no passado coisas ruins, mas você pode se arrepender
e o Espírito Santo vai te ajudar, e você querendo libertar dessas coisas, Deus com certeza vai te libertar, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Ele busca sempre naquilo de melhor para nós, porque Ele nos ama. Ele aborrece do pecado, mas ama o pecador. E por mais que nós possamos ser um pecador, a gente tem um exemplo de apóstolo Saulo, né? Que na verdade depois foi o apóstolo Paulo, que era um homem que perseguia a igreja, que prendia os crentes na época, mandava até matar os crentes. E depois Jesus apareceu com ele no caminho para Damasco, e aí ele se arrependeu, se converteu, e foi um homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, com caráter de Deus. Então, não há quem Deus não possa transformar, não há quem Deus não possa libertar, não há quem Deus não possa curar. Basta querer, basta aceitar a palavra de Deus, basta aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Isso é o que é mais importante. E aí conquistar a vida eterna. Mas para conquistar a vida eterna, não basta apenas se converter, mas tem que seguir o caminho da santidade, da santificação, o caminho, aquele qual tem o caráter de Deus. Então é isso, é essa lição muito preciosa, muito boa, e nós vamos, a partir de semana que vem, a lição 9, que te fala guardar o Evangelho. Então, é a próxima lição que nós vamos ter na próxima semana. Bom, vamos orar a Deus agradecendo por mais essa aula e pedindo a sua bênção para todos nós. Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa lição. Fala aos nossos corações, faça-nos entender a importância de nós termos o caráter de Cristo, a importância de ter o caráter de Deus. Que Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a sermos mansos, a termos fé, amor, esperança, Senhor, e que possamos, Senhor, cada dia mais crescermos na classe, no conhecimento da Tua Palavra. Seja conosco, seja com cada vida que está assistindo essa live, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, estar curando, tanto a enfermidade física como a enfermidade espiritual, e aqueles que estão tristes, abatidos, Senhor, muitas vezes deprimidos, que o Senhor coloque alegria e paz no coração, renova suas forças, sua esperança, Pai, para que eles possam, Senhor, receber a Tua bênção, a Tua paz. Seja conosco, abençoe nosso domingo, abençoe nossa semana, que seja uma semana frutífera, uma semana de prosperidade, uma semana abençoada. E livra-nos de todo o mal, livra desse mundo mal, Senhor. Há tantos roubos, furtos, Pai, mas se o Senhor nos guardar, em vão nos guarda a sentinela. E como meu avô já dizia, se Deus não guardar, nem o exército guarda. Por isso nós pedimos que o Senhor é o guarda de Israel, que nos proteja e nos guarda, que o Senhor tenha a ordem dos Teus anjos para nos guardar e nos proteger, dia após dia. É que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.